Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo do teorema do ângulo externo. Agora a gente vai fazer o teorema 3, que é um teorema clássico da geometria, que é a desigualdade triangular. Vamos interpretar aqui o enunciado e aí a gente vai comentar em como a gente faz essa demonstração. Então esse é um teorema clássico da geometria, que é o teorema da desigualdade triangular. Olha só, ele diz o seguinte: se eu tenho três pontos distintos do plano, então a distância de A a C é menor ou igual à distância de A a B mais a distância de B a C, certo? É um teorema clássico e bastante intuitivo. Aí você tem dois casos, né? Ou vale a desigualdade ou a igualdade. A igualdade ocorre se e somente se o ponto B pertence ao segmento AC, certo? A interpretação é bastante geométrica e essa demonstração ela vai ser feita dividida em duas partes. Quando esses três pontos são não colineares e quando esses três pontos são colineares. Quando esses três pontos forem não colineares, vai ocorrer a desigualdade estrita aqui. Já quando esses três pontos forem colineares, vai ocorrer a igualdade, que é esse caso aqui. E a igualdade vai ocorrer, além deles serem colineares, quando B necessariamente estiver entre A e C. Beleza? Geometricamente a ideia seria a seguinte: se esses três pontos são não colineares, olha só, eles determinam um triângulo, concorda? Você pega três pontos não colineares, que não pertencem à mesma reta, eles determinam um triângulo ABC. E aí, nesse caso, naturalmente, vai decorrer do teorema anterior, o comprimento AC vai ser menor ou igual à soma dos comprimentos AB mais BC. O teorema anterior dizia que a soma dos comprimentos de dois lados de um triângulo é sempre maior que o comprimento do terceiro lado. Então vai decorrer do teorema anterior quando eles forem não colineares, certo? Já quando eles forem colineares, então daqui decorre a desigualdade estrita. E aí quando eles forem colineares, olha só, ABC, certo? Vai ocorrer que AC é igual a AB mais BC exatamente quando B estiver entre A e C. Ou seja, se tiver o B aqui fora ou aqui fora, não vai ocorrer. Além deles serem colineares, a gente tem que ter a condição que B está entre A e C. E essa igualdade ocorre se somente se B estiver entre A e C. Repetindo, então, se os pontos são não colineares, a gente vai ter a desigualdade, certo? Na demonstração. E se eles forem colineares, a gente vai ter a igualdade, se e somente se isso ocorre. É dessa maneira que a gente vai desenvolver o raciocínio da demonstração. Então, primeiro vamos fazer a demonstração para o caso em que eles são não colineares, depois o caso que eles são colineares. Beleza? Então, bora lá. Os três pontos já são dados na hipótese, então vamos supor aqui se A, B e C são não colineares, são não colineares, certo? No caso, vamos fazer a representação geométrica aqui, olha só, seria uma coisa desse tipo. A, B e C. Não colineares significa que eles não pertencem à mesma reta, né? Não colineares. Então, eles determinam um triângulo, o triângulo ABC. Então, eles determinam o triângulo ABC. Então, eles determinam o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, certo? Determinam o triângulo ABC. Beleza? Bom, se eles determinam um triângulo ABC, a gente aplica diretamente o teorema 2, que a gente viu no vídeo passado. Ou seja, em qualquer triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é sempre estritamente maior que o comprimento do terceiro lado. Então, assim, pelo teorema 2, segue que vai valer a desigualdade, olha só. Segue que AC, em particular, vai ser estritamente menor do que AB mais BC. Com isso, a gente fecha a demonstração no caso da desigualdade estrita. Ela ocorre quando eles são não colineares, beleza? Então, essa demonstração é dividida em duas partes, quando ocorre a desigualdade estrita
ou a igualdade. Agora vamos para o caso da igualdade, que é esse caso aqui, essa equivalência aqui. Isso vai ocorrer quando os pontos são colineares, certo? Então, agora, vamos supor que eles são colineares. Se A, B e C são colineares, se A, B e C são colineares, a gente supõe esse caso, certo? O que a gente vai fazer aqui? Se eles são colineares, a gente vai recorrer àquele axioma das coordenadas. Vamos considerar as coordenadas Azinho, Bzinho e Czinho desses três pontos. Por quê? A gente vai chegar até essa equivalência utilizando as coordenadas desses pontos, porque usando coordenadas a gente recai nas propriedades de números reais, a quais a gente conhece uma propriedade similar, análoga a essa. Então, olha só, sejam ABC, se eles são colineares, sejam Azinho, Bzinho e Czinho, suas respectivas coordenadas. Sejam Azinho, Bzinho e Czinho, suas respectivas coordenadas, certo? A gente vai recair na mesma propriedade de números reais, a gente usa esse recurso aqui, certo? O que a gente teria aqui geometricamente é uma coisa desse tipo, né? Esses três pontos aqui são colineares, eu vou de propósito já colocar o B entre A e C, que é o caso que nos interessa, vou fazer a representação já conveniente para o nosso caso. Então vamos considerar aqui B entre A e C, mas a hipótese é somente que eles são colineares, certo? Eles determinam uma reta, né? São pontos distintos não colineares. E aí, para essa reta, existe uma correspondência bionívoca com os números reais. Azinho é a coordenada de A, Bzinho é a coordenada de B e Czinho é a coordenada de C. Esse é o ambiente que a gente tem. Nessa hipótese, não necessariamente o B estaria aqui dentro. Eu já estou colocando para a representação geométrica ser conveniente para o nosso caso. Bom, bora lá. Bom, essas são as coordenadas. Logo, agora a gente vai fazer a passagem, né? O que a gente quer provar agora para finalizar a demonstração é que vale a igualdade quando ocorrer isso. Ou seja, isso, sei somente isso. Tanto a ida quanto a volta, a gente já mata num tapa só. Vamos fazer de uma vez usando essa relação entre pontos e coordenadas. Olha só como fica bacana aqui, olha só. Logo, vamos partir dessa igualdade e chegar aqui já fazendo as equivalências de ida e volta, certo? Usando as coordenadas. Então, olha só. AC, a nossa hipótese aqui, é igual a AB mais BC, certo? A gente quer chegar aqui. Bom, agora a gente utiliza o recurso de representar isso via coordenadas. Como fica essa igualdade via coordenadas? AC, a distância de AC, então vai ser Czinho menos A em módulo, certo? Números reais. Aqui a distância de A a B, então vai ser Bzinho menos A em módulo. E aqui a distância de B a C, que vai ser Czinho menos Bzinho em módulo, certo? Essa igualdade é equivalente a essa. Representação em pontos, representação em números reais. Tá, agora a gente está no ambiente de números reais. A gente tem três números reais aqui sobre a reta e a gente está afirmando que ocorre essa igualdade. Essa propriedade para números reais a gente conhece. Olha só, se você tem três pontos sobre a reta, a distância de CA vai ser igual à distância de BA mais a distância de CAB, se e somente se o B tiver entre A e C. Se o B estiver aqui fora, isso já não ocorre essa igualdade, vai ocorrer a desigualdade. Essa é a propriedade de desigualdade triangular lá no conjunto dos números reais, que a gente já conhece. Então, olha só, essa igualdade, essa distância é igual a essa, mais essa, que é o que está dizendo isso aqui, se e somente se B estiver entre A e C. Se e somente se B está entre A e C. Certo? Bom, agora a gente usa aquele teorema, né, de pontos e coordenadas. Bzinho está entre Azinho e Czinho, se e somente C, B está entre A e C. Olha só, se e somente C. A gente volta para a representação em pontos. Se e somente C, B está entre A e C. Beleza? É aquela passagem, se e somente C. E B está entre A e C, a rigor, é equivalente a dizer que o ponto B pertence
ao segmento AC, que é exatamente o que a gente queria provar. Com isso, a gente demonstra esse teorema clássico, que é o teorema da desigualdade triangular, de maneira bem simples. Resumindo, essa demonstração é dividida em dois casos. O caso em que os pontos são não colineares, nos dá a desigualdade estrita, certo? E o caso em que os pontos são colineares, nos dá a igualdade. Isso se e somente se o B está entre A e C, beleza? Com isso, a gente fecha esse teorema, beleza?